Nós vamos compartilhar hoje um assunto que está em Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, onde diz: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Nesse versículo, esse versículo é um dos poemas mais conhecidos da Bíblia. Olha o que está dizendo aqui na Escritura. É um dos poemas mais conhecidos da Bíblia. Ele contrasta 14 dualidades opostas para ensinar que a vida humana é governada por Deus, gente. E a gente esquece desse detalhe, né? A gente sabe, mas assim, de maneira bem longe. A gente nem se preocupa com isso, nem pensa nisso, mas é desse jeito, gente. A vida, a nossa vida é governada por Deus. A mensagem central é que existe um tempo determinado e um propósito divino para cada experiência debaixo do céu, o que traz libertação da ansiedade e paz na soberania do Criador. Nós vamos ver agora esse capítulo e com esses versículos, o detalhamento e explicação de cada versículo. Eu sempre digo que é muito importante a gente saber o significado de cada versículo que a gente lê na Bíblia. E vamos para isso, a explicação de versículo por versículo. O poema divide, gente, lembra que esse assunto, logo no início, o que ele diz aqui do Eclesiastes? Logo no iniciozinho do versículo, do capítulo 3, versículo de 1 a 8, a gente começa esse compartilhamento de texto que ele diz assim: é um dos poemas mais conhecidos, é um poema isso, mais conhecido da Bíblia. E ele fala sobre o que? O contraste, 14 dualidades opostas para ensinar que a vida humana é governada por Deus. Só relembrando um pouquinho para a gente seguir a explicação. Agora vamos seguir aqui. O poema divide a experiência humana em fases cíclicas e opostas. No versículo 2, onde diz o ciclo da vida, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que se plantou. A explicação desse versículo. O início e o fim da vida biológica não estão sob nosso controle, mas nas mãos de Deus. O plantar e arrancar representam ciclos de trabalhos, há momentos de semear e investir, assim como momentos de colher ou encerrar projetos que já se cumpriram seu papel. No versículo 3, destruição e restauração, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. A explicação do versículo 3, onde diz destruição e restauração, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, a explicação reflete o contraste entre guerra, conflito, paz, recuperação. Olha só, a explicação do versículo 3, a explicação reflete o contraste entre guerra, conflito, paz, recuperação. Derribar pode significar desfazer velhos hábitos, estruturas ou até a correção de rumos, enquanto edificar fala do tempo de reconstruir algo novo e muito melhor. Crianças, preste atenção nisso, gente, ó. A explicação do versículo 3, onde fala destruição e restauração. O que significa isso? Isso reflete o contraste entre guerra, conflito, paz e recuperação. O que significa esse derribar? Pode significar desfazer velhos hábitos.
desfazer velhos hábitos, estruturas ou até a correção de rumos, enquanto edificar fala do tempo de reconstruir algo novo e muito melhor. No versículo 4, emoção e expressão. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, de prantear e tempo de dançar. A explicação sobre esse versículo mostra que as emoções humanas são flutuantes. As emoções humanas são flutuantes. O luto, a dor, o choro são naturais. As emoções humanas são flutuantes, o luto, a dor, o choro são naturais e necessários, quanto a alegria e as celebrações, indicando que o sofrimento é passageiro. Outra vez, vejam só aqui o que diz. A explicação do versículo 4, emoção e expressão. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O que significa esse versículo? Mostra que as emoções humanas são flutuantes. O luto, a dor, o choro são naturais. O luto, a dor e o choro são naturais na vida do ser humano. São tão naturais e necessários quanto, olha só, são naturais e necessários quanto a alegria e as celebrações, indicando que o sofrimento é passageiro. Glória a Deus que é passageiro. Versículo 5, convivência e prioridade. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A explicação sobre esse versículo, a explicação: espalhar pedras em campos agrícolas antigos significava torná-lo inférteis para prejudicar inimigos. Ajuntar pedras significava limpar o campo para o plantio ou construir muros. O abraço e o afastamento ilustram os momentos de intimidade e relacionamentos, ou a necessidade de estabelecer limites e distanciamento. No versículo 6, pedras e posses. Tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Versículo 6, perdas e posses. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. A explicação sobre esse versículo fala sobre o desapego. Há momentos em que nós esforçamos, há momentos em que nos esforçamos para conquistar e reter coisas materiais ou relacionamentos. E momentos em que precisamos aceitar a perda ou descartar o que já não serve para a nossa vida. Olha só, gente, o versículo 6, perdas e posse. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. A explicação sobre esse versículo fala sobre o desapego. Há momento em que nos esforçamos para conquistar e reter coisas materiais ou relacionamentos, e momentos em que precisamos aceitar a perda ou descartar o que já não serve para nossas vidas. Positivo. No versículo 7, ação e silêncio. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar.
A explicação sobre esse versículo 7. Rasgar roupas era um costume hebreu para expressar luto ou profunda indignação. E coser representava o conserto, indignação, coser, luto ou profunda indignação. E coser representava o conserto. Vocês entenderam isso aqui? Rasgar roupas era um costume hebreu para expressar luto ou profunda indignação. O rasgar roupa, né, representava luto ou uma profunda indignação, enquanto que coser representava o conserto. Falar e calar-se são provas de sabedoria. Saber quando falar é tão importante. Saber quando falar é tão importante quanto saber ouvir ou se aquietar. O que significa se aquietar? Ficar em silêncio. No versículo 8, último versículo, gente. Sentimentos extremos. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A explicação sobre esse último versículo do assunto de hoje refere-se à necessidade de tornar posições firmes. Refere-se à necessidade de tornar posições firmes. Amar o bem exige, por consequência, odiar o mal. Gente, é certo, amar o bem exige, por consequência, odiar o mal. Guerras e conflitos são inevitáveis no mundo caído, mas são seguidos por tempos de pacificação e tranquilidade. A principal lição, gente, de tudo isso, qual é a principal lição de todo esse texto, de todo esse argumento dessa leitura? O autor do livro, o rei Salomão, conclui ao longo do capítulo 3 que o ser humano não tem o poder de controlar o tempo. O ser humano não tem o poder de controlar o tempo. A verdadeira sabedoria não está em tentar as estações da vida ou controlá-las, mas em confiar na soberania de Deus e desfrutar de cada momento com contentamento, reconhecendo que Ele faz. Quem é esse Ele? Ele se refere a Deus, que Deus faz tudo formoso no seu tempo. Essa lição é tirada, já a gente encontra essa parte da lição de tudo isso aí, já no versículo 11. Nós demos a explicação, o detalhamento e a explicação até o versículo 8. E isso aqui, essa lição principal de todo esse texto, nós encontramos já o resumo no versículo 11. Você pode procurar na Bíblia, acompanhar tudo direitinho, reler esse texto maravilhoso e essa grande reflexão sobre para tudo há um tempo. Há um tempo para tudo. Gente, se você gostou desse texto, dessa passagem bíblica, se falou alguma coisa, se você concorda ou discorda, deixe sua mensagem, gente, faz muito, ajuda muito o canal. E você participa de cada texto para a gente levar mais mensagem a outras pessoas. Obrigada por você estar aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família grandemente. Em nome de Jesus. Fica com Deus.